Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre tecnologias digitais, eu vou falar sobre marketing, propaganda e publicidade na era digital, explicando para vocês as diferenças entre essas três denominações e como elas atuam hoje através do e-commerce, que é o comércio online. Sejam bem-vindos! O mercado consumidor tem se utilizado da internet e dos dispositivos digitais de forma cada vez mais intensa para adquirir bens e serviços. Pensando nisso, precisamos falar em marketing digital e como ele tem usado esse momento para atender esse tipo de consumo. Sendo assim, na aula de hoje, eu irei explicar para vocês os conceitos de marketing, propaganda e publicidade, sendo que propaganda e publicidade são estratégias do marketing. E hoje eu vou focar no marketing digital, porque afinal de contas estamos falando de tecnologia. E como cada uma dessas ações do marketing, da propaganda e da publicidade procura atender a esse mercado de consumo online que está cada vez mais crescente. Bom, antes de tudo, eu gostaria de diferenciar para vocês a propaganda da publicidade, porque a diferença entre os dois conceitos nem todos conhecem, né? E eles têm, inclusive, origens diferentes no significado das palavras, sendo que publicidade vem do latim publicus e significa público, né? Já a palavra propaganda tem sua origem no latim propagare, que significa propagar, multiplicar, estender, difundir. Daí a gente já tem uma noção da diferença entre as duas, sendo que a publicidade ela torna público, né? Conforme vocês já podem observar no quadro aí que eu inseri, né? Propaganda, propagar, divulgar no sentido de persuadir, né? A pessoa e público, tornar conhecido, levar informação até a pessoa, enquanto que propagar significa não só tornar a informação conhecida, mas fazer com que essa informação convença a pessoa a consumir ali nos dias de hoje. A propaganda tem essa função de tentar convencer quem está vendo essa propaganda, ouvindo ou lendo, enfim, de consumir um serviço ou um produto. E o marketing vai ser um setor que utiliza essas duas ações, que elabora estratégias para essas duas áreas, né? Então, ele vai ali, dentro da estratégia geral de marketing, colocar ações de publicidade e também de propaganda. Vamos ver aqui na tabela, então, as diferenças básicas entre essas duas. A propaganda, então, vai propagar, vai divulgar, ela é paga, enquanto que a publicidade ela tem um custo zero. A propaganda ela é planejada, por exemplo, uma propaganda numa rede de televisão, aquela propaganda que fica pulando nos sites que você abre, né? A publicidade ela pode ser eventual ou ela pode ser planejada. Às vezes nós fazemos publicidade de determinadas marcas sem receber nada, sem que a marca também custeie essa publicidade que a gente faz, né? A gente está, de repente, cozinhando ali, a gente mostra alguma marca, a gente está apresentando uma aula online para milhares de pessoas e está usando uma camiseta de uma determinada marca, fazendo publicidade ali, né? É totalmente grátis. A propaganda é uma decisão da organização, a publicidade é uma decisão da mídia, tanto que às vezes a gente tem publicidade negativa. Eu já falei para vocês sobre engajamento, né? Que algumas marcas elas até procuram uma publicidade negativa para ajudar no engajamento, porque elas estão tão firmes no mercado que elas já não se importam com isso, elas só querem tornar a marca conhecida. A propaganda ela tem, além da informação, a persuasão, o reforço. Então, uma propaganda ela vai sempre apontar para você verbos no imperativo. Compre, clique aqui, acesse, compartilhe, sempre verbos assim te pedindo, né? E às vezes até ordenando que você faça uma ação.
Enquanto que a publicidade, ela tem a função de informar, então muitas vezes ela é mais sutil, às vezes você não percebe, tanto que agora, gente, nas redes sociais, quando alguém vai divulgar um conteúdo no YouTube, no Instagram, eu não sei se as outras redes estão tomando este cuidado de alertar o público, tem que aparecer uma mensagenzinha, conteúdo com publicidade paga, tá? Que é a propaganda. Por quê? Porque muitas vezes você está assistindo um influenciador digital, nós já falamos sobre eles, ele está fazendo uma publicidade ali e de uma maneira sutil você não percebe. Então, e na verdade não é uma publicidade, é uma propaganda, ele está sendo pago para aquilo. Então, a plataforma tem que avisar, tá? A publicidade não é assinada, a propaganda sim, né? Então ela é contratada, ela é assinada por uma marca. A publicidade não necessariamente, por ela ser até muito sutil, e a propaganda é controlada, enquanto que a publicidade você não controla, né? Como é que você vai controlar quem está fazendo publi da sua marca, né? Se a pessoa quer fazer publi de graça, ela faz. Então, basicamente as diferenças assim. Ah, professora, mas achei as diferenças tão sutis. São mesmo, né? Basicamente, a propaganda é algo que a empresa pensa, planeja, paga e escolhe os meios para veicular. Enquanto que a publicidade é a tua marca circulando ali, ó, pelo meio digital, pelo meio físico, sem você ter controle nenhum. Você também não paga ninguém, ninguém também recebe, e é isso. Assim, explicando de uma maneira bem simplificada. Então, vamos voltar ao marketing, começando a explicar por ele, porque ele vai elaborar estratégias de publicidade e propaganda. Publicidade também, claro, não é porque você não controla, você não paga, você não planeja, que você também não vai elaborar ações de marketing ali para gerar publicidade orgânica, né? E aí a criatividade entra em cena para gerar isso. E hoje, quando a gente fala em tecnologias digitais, a maneira mais frequente de você fazer uma publicidade mais ou menos direcionada pelo departamento de marketing é gerar engajamento. Antes de a gente entrar de novo nessa questão de publicidade e propaganda, então vamos aprender um pouco sobre marketing. Bom, a gente tem na história do marketing o marketing 1.0, o marketing 2.0 e o marketing 3.0. Hoje a gente vai falar do marketing 3.0 já entrando no 4.0, né? Porque alguns autores já consideram que existe uma nova era aí no marketing que eu vou falar para vocês. Então, para a gente entender melhor, vamos ver cada uma dessas eras de acordo com a imagem que eu coloquei aí, tá? Que é do portal do marketing.com.br. O marketing 1.0 era centrado no produto, o objetivo era vender produtos, as forças era a revolução industrial, o mercado, compradores em massa para necessidades físicas básicas, conceito-chave, o desenvolvimento do produto. Função da área de marketing, especificação do produto. Pegar ali pequenas estratégias de diferenciação, geralmente o preço, uma embalagem, distribuição. Proposição de valor funcional, a função que o produto tem na sua vida, tá? Eram produtos muito básicos, gente. Pensa que é uma era que nós não tínhamos a diversidade de produtos, nós não tínhamos um modo de vida centrado na individualidade como nós temos hoje. O nosso consumidor é individualista, tá? Mas mesmo aqueles que vivem em família, sim, numa família onde nós temos ali os pais e os filhos vão ter necessidades de consumo individuais e os pais também, os adultos, tá? Então, naquela época não, o consumo era para a família como um todo. Então, você vendia um alimento que todos consumiam, você vendia roupas para adultos e crianças, sem muitas personalizações, e geralmente a função, roupa de frio para o frio, roupa de verão para o verão, calçado para esporte, calçado social, era tudo assim muito básico. E o marketing tentava diferenciar ali no preço, né? Na entrega, enfim, na qualidade. A interação com os consumidores era mínima.
O máximo que se chegava à interação era uma venda pessoal, né? Às vezes uma venda por catálogo ali de porta em porta, que o vendedor tinha uma interação. Mas assim, feedback de cliente não chegava ao fabricante e ao fabricante também não interessava, tá? Aí nós começamos a entrar no marketing 2.0, por quê? No marketing 1.0, as famílias que tinham algum meio de telecomunicação seria o rádio ali para elas, né? Então a propaganda era veiculada através de rádio. Elas ouviam a propaganda. De repente chegam as TVs, que no início eram para toda a família, era a estrela da sala de estar, né? Todos se reuniam à noite ali para assistir. Então a propaganda começa a prestar, o marketing começa a prestar atenção nesse público e veicular propagandas, mas elas tinham que ser para toda a família. Então, assim, o produto continuava sendo para toda a família, propaganda para toda a família, só que começa-se a prestar atenção nessas famílias, nesses consumidores. Então, o objetivo passa a ser satisfazer e reter clientes. E aí as forças são as tecnologias da informação, já centrado já veiculando em TV e rádio, o mercado consumidor com coração e mente não só atento às partes de necessidades físicas, que agora você consegue mostrar o seu produto na televisão, ele consegue ver que a sua roupa é mais colorida, mais bonita, mais macia. Ai, não dá para sentir que é macia, mas dá para ver que o tecido ali é diferenciado, enfim, né? Então, o conceito-chave é diferenciação. A função da área de marketing, posicionamento de produto e empresa. Algumas empresas disparam na frente como tops de linha, como top of mind. Empresas que são líderes de mercado, algumas líderes até hoje, tá? Por quê? Porque o marketing delas correu na frente. Já naquela época as pessoas queriam uma marca em que elas pudessem confiar, tá? Então, essas marcas disparam na frente e o marketing começa a posicionar marcas e empresas. Proposição de valor é além do funcional, emocional. E nós temos um relacionamento 1 para 1, começando ali a separar os consumidores, primeiro em grupos e depois na era marketing 3.0, a gente vai ter uma individualização dos consumidores, tá? Por quê? Bom, o objetivo do marketing 3.0 é guiar por valores. Já tem aí as tecnologias digitais, nós já temos a influência das compras online, feedback de consumidores disparados para todo lado, então não só no site da empresa, não só ali no local de venda online, mas nas redes sociais, tá? Então, a marca precisa ter responsabilidade social e ambiental, é cobrada uma ética dessa marca, tanto em relação ao produto quanto em relação ao material humano que ela utiliza. Por isso, o objetivo do marketing 3.0 é fazer um mundo melhor. As forças é uma tecnologia digital de nova era. O mercado, consumidor com coração, mente e espírito, ou seja, todos os aspectos humanos são valorizados ali na hora de consumir. O conceito-chave são valores, então eu não consumo uma marca só porque é bonita, só porque ela é uma marca famosa. Eu consumo se ela tem ali uma responsabilidade ambiental, ou seja, se ela não usa materiais que danificam o meio ambiente, se ela não usa mão de obra fruto de exploração, ou mão de obra infantil, que é pior, ou mão de obra escravizada, enfim. As pessoas estão atentas a isso e por isso a função da área de marketing é priorizar missão, visão e valores da empresa e da marca, porque a proposição de valor é funcional, emocional e espiritual, então os clientes estão mais exigentes, percebam. E a interação com os consumidores é total, né? Você tem feedback imediato quando você lança um produto, você veiculou uma propaganda, principalmente no meio de comunicação de grande porte, em segundos você pode se tornar o assunto mais comentado do Brasil, por exemplo. A gente mede isso nas hashtags do Twitter, também do Instagram, dá para rastrear. Pode ser um comentário maravilhoso para o Brain, pode ser um comentário ruim e sua marca pode ser cancelada em segundos, tá? Cancelamento gera perda de dinheiro,
mas principalmente vai deteriorar a imagem da marca, que leva muito tempo para ser construída, para ser posicionada, para ser querida, tá? Quais as diferenças do marketing digital por marketing offline? É interessante eu explicar isso porque vocês vão entender melhor o marketing 4.0, que seria a nova era. Bom, o offline, ele diz respeito às estratégias mais tradicionais, como propagandas impressas, comerciais em rádio e TV, eventos, ações em pontos de venda, como supermercados, lojas, um calçadão, ligações. Ai, mas isso está ultrapassado, professora. Não necessariamente. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Necessariamente. O marketing digital, o próprio nome diz respeito a estratégias de divulgação que utilizam a internet, como websites, mídias sociais, blogs de conteúdo, links patrocinados, e-mail marketing, enfim, todos aqueles recursos que a gente vê porque saltam aos nossos olhos, né? Redução de custos. Os custos do marketing digital são bem inferiores se comparados à estratégia de marketing offline, como em comerciais de TV, outdoors, revistas e etc. Né? O alcance. Atrair seus clientes por meio de estratégias online atinge um número bem maior e mais segmentado de pessoas que possam estar interessadas no seu produto ou serviço. Então a gente vai investir em marketing digital, vamos esquecer essas estratégias tradicionais. Bom, segundo os maiores especialistas em marketing do mundo, essa é uma estratégia errônea. Por quê? Porque embora o marketing digital e as compras online estejam aí com toda a força, muitos clientes estão procurando experiências físicas, presenciais, principalmente depois da pandemia. Então, muitos clientes fazem uma pesquisa prévia na internet, mas depois eles querem ir até um local físico onde eles possam experimentar o produto. E não é só comprar o produto, é viver uma experiência. Por quê? Porque nós ficamos trancados em casa praticamente durante 2 anos, durante a pandemia. Agora nós queremos experiências físicas e presenciais. Por isso, esse marketing 4.0 vai mesclar o digital com experiências presenciais. Como? Aí é que está a pergunta. Os que tiverem mais criatividade, desenvolverem experiências mais positivas, vão conseguir responder essa pergunta, porque eles vão encontrar fórmulas para o sucesso, né? Fórmulas que podem se deteriorar com o tempo, que podem não ser aplicadas para todos, mas que podem servir. Por exemplo, eu vendo roupas. Tá super na moda comprar roupa online. Vou lá na Shein, vou comprar um monte, tá? Só que eu tô sentindo saudade de ir lá na loja, experimentar, olhar no espelho, levar umas amigas. Então, de repente, a loja, além da venda online, ninguém vai largar a venda online, gente, calma. Ela tem um ponto físico lá, onde ela desenvolve uma experiência que você ganha um champanhe, uns biscoitinhos, um chá, um café. Tem uma vendedora ou um vendedor ali para atender você e o seu grupo, você reserva aquele horário sem custo, tá? Porque a palavra sem custo tem muita força. E ali vocês vão experimentando as roupas. Você não está só comprando roupas, você está vivendo uma experiência de compra junto com as suas amigas, seus amigos, seus amigues.
Então, gente, quem está investindo nesse tipo de experiência sensorial, que a gente chama de marketing sensorial também, né? Por exemplo, indústria alimentícia colocando nos pontos de venda degustações, aromas, texturas, tudo isso tem essas empresas que já estão pensando assim, elas estão saindo na frente. Então, como vimos, o marketing ele tem a função de analisar, caracterizar um segmento de mercado para qual a empresa direciona seus produtos e ou serviços, tomando cuidado atualmente, né, de ter responsabilidades éticas, ambientais e sociais. O departamento de marketing das empresas, ele também está fundamentado em uma cultura digital, porque a gente não pode esquecer o mercado online. Só que a gente também não pode esquecer as ferramentas analógicas, tá? Que ainda são muito úteis, que foi o que eu expliquei no slide anterior. Então, dessa forma, os profissionais de marketing, seu processo de planejamento, uma vez que tenham identificado ali o seu mercado-alvo, porque cada produto ou serviço é direcionado para alguém, mesmo que seja uma quantidade enorme de pessoas, né? Que são aqueles produtos que atendem uma massa de consumidores. Eles precisam, após selecionar esses consumidores, tomar decisões relacionadas ao que nós chamamos no marketing de 5 M's, que estão ilustrados aí nessa imagem, ó. M de missão, metas de vendas, objetivos da propaganda que você vai fazer, tá? Então, é a sua missão, sua meta. Moeda, fatores a considerar. Estágio no ciclo de vida do produto. Ai, que é isso, professora? Um produto, gente, ele tem ciclo de vida. Ele pode ser um produto que está entrando no mercado, um produto já maduro e reconhecido, como a Coca-Cola original, por exemplo. Pode ser um produto que está em decadência, que está em declínio, né? Então, tem que levar em consideração isso. Participação de mercado e base de consumidores, então esse produto ele é um sucesso, poucas pessoas conhecem, é só para por exemplo, uma marca de vinho muito cara, a gente sabe que os clientes são restritos, são poucas pessoas que conhecem, que gostam e que consomem, né? Isso é a sua participação no mercado. Concorrência e saturação da comunicação, como é que está a imagem, como é que está a concorrência, qual que vai ser a frequência da propaganda e o grau de substituição do produto. Será que esse produto aí ele já tem concorrente que substitui ele, está se tornando obsoleto, né? Isso, hoje em dia, produtos se tornam obsoletos da noite para o dia. É preciso ficar atento. Aí nós temos decididos a moeda, né? A mensagem e a mídia. A mensagem, o conteúdo que eu vou veicular. Criação da mensagem, avaliação e seleção da mensagem, execução dessa mensagem, né, que é colocar ela, vai ser uma propaganda audiovisual, então tem texto, né, alguém falando, vai ter texto escrito, vai ter conteúdos visuais, né, uma pessoa em movimento, por exemplo, e análise da responsabilidade social. É nessa hora de elaborar a mensagem que muita gente derrapa. Tem que analisar todas as possibilidades possíveis, se possível também colocar uma amostra ali para um público de amostra para ver como que eles recebem essa mensagem. Esse público tem que ter diversidade, porque olha, para uma mensagem ser ofensiva, sem você perceber, não custa. E daí vem o cancelamento, né? A mídia é o alcance, a frequência e o impacto. Para quantas pessoas vai chegar, com que frequência, precisa tomar cuidado, porque muita frequência enche o saco do consumidor. E o impacto. Eu quero um impacto agressivo, eu quero aquele impacto assim, né? Principais tipos de mídia que vai ser veiculado, os veículos de comunicação específicos, o timing da mídia, né? Cada mídia vai ter um timing ali. Muita gente começa com a propaganda longa e vai encurtando, né, depois. E a distribuição geográfica da mídia, vai ser para o país todo? Vai ser internacional? Como que vai ser? Depois, gente, vem a primeira mensuração, que é impacto na comunicação e impacto nas vendas. Então, hoje em dia, a gente não analisa só o impacto nas vendas, a gente analisa, inclusive, primeiramente, o impacto na comunicação, que eu te falei. Você veicula uma propaganda em segundos,
você já pode ter uma hashtag lá. Aliás, você pode lançar e deve lançar a hashtag junto à propaganda justamente para ver circular isso daí. Muita gente paga, né, pelas hashtags. Só que tem que ter cuidado com a mensagem, porque pode gerar um engajamento negativo. E aí, se não um cancelamento, pelo menos um deterioramento da marca. Por exemplo, professora, por exemplo, a gente teve recentemente o caso da Balenciaga, né, que veiculou uma propaganda com crianças, uma propaganda em que essas crianças estavam vestidas com roupas assim que remetiam a sadomasoquismo e a marca foi muito afetada, muito. Eu não acredito que ela tenha perdido vendas, porque o público dessa marca é uma marca cara, né? Ele compensa nas vendas, né? Não é todo mundo que consegue comprar, e os que conseguem comprar, não acredito que vão deixar de comprar por causa dessa derrapada do marketing. Mas a marca, com certeza, deve ter desvalorizado lá no mercado de ações, pelo menos por uns dias, porque o estrago na marca foi bem grande. Pessoas que nem conheciam, não sabiam nem da existência, estavam comentando na internet sobre aquela propaganda de mau gosto. Mau gosto é a palavra mais bonita, né, que eu achei. E assim, foi um desastre da equipe de marketing. E é uma empresa que ela investe no marketing agressivo, né? Para quê? Para gerar engajamento. E geralmente ela causa muito burburinho, mas nada que arranhe a marca, nada, né? É um burburinho assim, uma polêmica que ela levanta, mas dessa vez o estrago deve ter sido bem maior. Inclusive, atinge monetariamente, porque mesmo que as vendas não caiam, uma marca ela tem valor no mercado de ações também, né? Não é só o que ela vende. Então, né? Não sei como que está a recuperação da marca. Eu sei que colocaram para descansar. E a empresa que oferece serviços online, ela precisa ter em mente alguns detalhes, né, que devem ser trabalhados para que seja avaliado o perfil dos consumidores. Ela precisa monitorar o acesso do cliente, como é o seu processo de pesquisa, o que o leva à compra, como é a entrega e como esse consumidor avalia a qualidade de um site. E essa experiência de compra online, ela vai além daqueles comentários, né, em hashtag. Ela envolve confiabilidade e satisfação, se o cliente recebe exatamente o que comprou e desejou, sem alterações, dentro do prazo prometido, porque isso diminui o estresse e aumenta a confiança entre clientes e empresas. Então, às vezes você quer muito produto, gosta muito do produto quando recebe, mas você passou por um estresse tão grande para receber que você não vai mais comprar daquela marca, né? Você vai procurar este mesmo produto em outra empresa. O design do site, gente, muita gente tem deixado de lado isso, né? Facilidade de navegação, que inclui velocidade, informações acessíveis e visual funcional. Esses dias eu entrei num site e não consegui achar de jeito nenhum recurso, sabe? E tinha o recurso, simplesmente estava escondido, né? Então, a empresa precisa investir isso porque o consumidor ele quer achar o que procura em menos tempo e ele quer reconhecer todas as opções do site, né? Segurança e privacidade, como eu disse, aumentou bastante a confiabilidade das pessoas na navegação na internet, só que ele precisa se sentir seguro em suas transações, porque afinal de contas ele vai deixar dados financeiros ali, né? E precisa perceber que o site possui instrumentos, sistemas de segurança. Atendimento ao cliente. Isso é uma das principais fontes de reclamação sobre empresas e marcas. Isso detona a marca. Um consumidor tem dúvidas, reclamações ou qualquer outra necessidade de entrar em contato, ele precisa de alguém à disposição. Aí muitas empresas usam a inteligência artificial. Gente, a inteligência artificial ela é ótima para um primeiro momento de interação, quando você vai tirar alguma dúvida, está entrando a primeira vez ali no site da empresa. Para resolver dúvida, reclamação ou troca de produtos ou qualquer outra coisa, tem que falar com uma pessoa. Porque nenhum menu é tão eficiente assim, nenhuma inteligência artificial é tão eficiente, a não ser que o problema seja muito, muito simples e muito comum, tá? E assim, primeiro, ligar para telefones, os telefones estarem ocupados. Aí, acesso ao menu, menu confuso, a gente não sabe como
o que acessar. O Santander, por exemplo, é um banco que a gente não consegue entender o menu direito, né? E tá lá nas reclamações da internet. Os serviços principais precisam constar nesse menu, né? Outra coisa, dificuldade de ser direcionado para um atendente humano, vamos dizer assim, também existe. Empresas de telefonia e líderes nesse mercado de reclamações. Então, assim, o cliente vai perder tempo, vai ficar estressado e, logicamente, se ele tiver outra opção, ele não vai escolher sua marca, né? Então, é preciso... E, assim, várias formas de atendimento, não só por telefone, né? Porque, às vezes, o cliente não pode ligar, mas ele pode acessar um WhatsApp, ele pode mandar um e-mail. Então, disponibilize várias formas de comunicação ali no serviço de atendimento ao consumidor. E por fim, né, gente, para terminar a aula, qual que é o principal objetivo do marketing e as ações de publicidade e propaganda, vendas na internet, né? Tô falando da parte digital, lógico. Vamos esquecer um pouquinho a parte tradicional, que aqui nós estamos falando de tecnologias digitais. Então, a partir do século XX, surgiram computadores e smartphones e as compras foram aumentando por esses dispositivos. A pandemia intensificou ainda mais. E essa forma de comércio online, que é compra e venda de produtos, porque eu falei muito em comprar pela internet, mas nós também vendemos pela internet, né? Nós vendemos coisas que nós não precisamos mais, nós vendemos coisas que nós fazemos, que nós mesmos fabricamos, vendemos, assim, serviços. Isso, gente, essa compra e venda pela internet é chamada de comércio eletrônico ou de e-commerce, né? E foi se tornando cada vez mais popular conforme a internet aumentava a sua amplitude, né? Sua área de abrangência e também a sua velocidade. Precisa dessas duas coisas para dar certo. Enquanto as empresas investiam em públicos cada vez maiores para divulgar e vender produtos e serviços. Com a popularização dos smartphones, né? Que hoje em dia é difícil uma pessoa que não tem um smartphone, que praticamente tem as mesmas funções que um computador e conseguem conexões de dados rápidas na internet, as empresas passaram a investir em aplicativos para divulgar e vender seus produtos. Então, é muito comum que a empresa tenha, às vezes ela tem uma loja física, um site e também um aplicativo para você comprar ali no celular, né? Aplicativos de serviços, como entrega de alimentos ou transporte de passageiros, também se tornaram muito populares, como a Uber, o iFood, né? Hoje nós temos entrega para praticamente tudo. E aí, quais as perspectivas, então, do comércio online? A comunicação, divulgação de produtos, serviços, informação ou pagamentos por meio de redes de computadores ou outros meios eletrônicos. A perspectiva do processo comercial, que adota o emprego da tecnologia para automação de transações e fluxo de trabalho. Perspectiva de serviços, que é uma ferramenta que propicia a diminuição de custos e assim satisfaz a necessidade das empresas, consumidores e administradores quanto à elevação nos níveis de qualidade, agilidade e atendimento. Então, assim, o comércio eletrônico não é só de produtos e serviços, é de informações. O financeiro, por exemplo, né? A gente hoje mexe muito pouco com dinheiro físico. Nossas transações são online e, logicamente, isso tudo faz parte, né, do e-commerce. E também uma perspectiva online, que é a possibilidade de compra e venda de produtos e informações pela internet por outros serviços. Então, hoje, a gente, quando fala em qualquer tipo de informação, produto ou serviço, a gente tem essas perspectivas, todas relacionadas ao meio digital. E todas elas precisam ser levadas em conta quando você trabalha com vendas na internet. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!